Cláudia, Oi. continuando a observação, Aham. mesmo que Peraí, deixa eu estivesse só recortado, colocar para gravar aqui. Ah, não, coloquei sim. tá bom. Uhum. Mesmo que não, mesmo que estivesse cortado, sendo uma panorâmica, se pegasse assim todos os dentes ali próximo às raízes, ainda conseguiríamos distinguir o que eu vejo agora. A a M arcada que fosse, a semi-arcada, por quê? Porque quando eu invertesse a radiografia, a, as raízes dos molares ficariam invertidas e Não, assim, Eliabe, não ela é tem sempre, jeito. ela é sempre assim Não dá. inclinada Se para eu distal. recortar, porque aí você, assim, você pode estar olhando o avesso da radiografia, sabe? Hum, Como não tem nenhuma indicação de lado, você tá vendo que aqui tem esse Lzinho, ó. Deixa eu ver, peraí, deixa eu olhar. Então, se eu recorto aqui, ó, essa panorâmica ao meio, aqui não tem nenhuma indicação de lado. Se não tiver nenhuma letra, nenhum impresso, aqui até que ainda tem essa letrinha aqui, ó. Mas se não tiver nada, não tem, não dá, porque você pode estar olhando pela anatomia, porque as estruturas são sobrepostas, entendeu? Aqui, ó, se eu vejo essa Hum, cúspide aqui, eu digo que ela é vestibular ou lingual, né? uhum, Mas simplesmente pela anatomia, não dá para eu falar. Porque tem sobreposição, você entendeu? Por isso que é tão uhum, importante. Aquele, aquele picote na radiografia analógica e o impresso na digital. Se não tiver, uhum, não dá. certo. Uhum, Quando você faz uma entendi. radiografia digital, lá no programa, tem a possibilidade de você girar a radiografia, espelhar. E aí, se eu, por exemplo, espelho uma radiografia, eu pego essa radiografia aqui, vou lá no meu programa, lá na clínica, espelho ela e te mando. Se eu não te contar que espelhou e você não olhar clinicamente para o paciente, comparar com as radiografias, pegar só a radiografia, comparar com o clínico dele, você Uhum, nunca vai me dizer que ela foi espelhada, entendeu? Não dá. uhum, Não dá para você provar. entendi. Agora, se eu tenho, por exemplo, a ausência do 36, né? Aí, por alguma coisa lá na clínica, eu espelho essa radiografia e aí eu vou olhar lá clinicamente para o paciente e vejo que o 36 na radiografia está ausente, ou tem uma restauração, ou alguma intervenção clínica, alguma coisa. Aí, se eu enxergo as duas coisas juntas, o clínico e o radiográfico, e tiver espelhado, aí eu consigo dizer, entendeu? Mas se eu Entendi. Uhum, simplesmente espelhar uma imagem e te mandar, sem, sem outro dado nenhum, sem nenhum impresso, sem nada, sem picote, sem nada, você não consegue me dizer que lado que ela é, de jeito nenhum. Entendeu? Por isso que existem esses entendi. artifícios de picote, de impresso, para a gente dizer o lado do paciente. Só pela anatomia não dá. Tá bom? Beleza. Uhum, Às vezes eu consigo dizer se é superior ou inferior, mas só isso. certo. Beleza? Beleza. Você não está convencido ainda, né? Não, não, assim, tô sim, tá bem Tá? tranquilo. Ficou bem claro. Não, beleza, então. Então tá. Ótimo. Então, aqui também, né? Radiografia de criança. A gente vê aqui, ó. Aqui é bem aquela idade que eu te falei, ó. Que esse paciente aqui não tem nem 5 anos. E aí, então, eu não consigo dizer de jeito nenhum se esse paciente um dia terá ou não terceiro molar. Aí o laudo que não foi possível avaliar a presença ou a ausência do terceiro molar devido à idade do paciente. Entendeu? Sim. E aí eu começo, né? Óleo, órbita, fossa, nasal, septo, seios maxilares, cabeças da mandíbula, orelha do paciente, coluna, mandíbula, né? Olho tudo e começa a laudar dente, começa a contar, ó. 1, 2, 3,
5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ele possui todos os tecidos, né? Eu olho, consigo enxergar cárie aqui, né? Na distal do 54, na mesial do 55. Os anteriores eu não vejo nenhuma alteração, nem reabsorção radicular fisiológica, não consigo ver. Consigo ver cárie de novo, ó, na distal do 64, na mesial do 65. Consigo ver cárie na oclusal e na distal do 74, inclusive com possibilidade de envolvimento pulpar, né? O 75 tem uma cárie oclusal grande também, com possibilidade de lesão, ó. Eu já consigo até enxergar uma lesão aqui, né? E essa lesão está bastante próxima do germe do 35. Aqui o 54 tem uma cárie na oclusal e na distal, os anteriores inferiores também não tem nada. E o 85 me parece que tem uma cárie oclusal. E aí eu começo a laudar os permanentes. Conto, ó, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Todos em erupção. O 18 eu não posso falar nada dele devido à idade do paciente. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Todos em erupção também. 38, 28, não consigo falar nada. 41, 42, 43, 44, 45 e 47. 48 eu não consigo falar nada, o resto está em erupção. Aqui, um paciente com bastante intervenção odontológica, né? Algumas ausências, eu preciso contar para ver, mas primeiro eu vou avaliar as estruturas ósseas, eu olho para a órbita, seio, fossa nasal. A gente consegue enxergar aqui, ó, uma extensão anterior do seio maxilar. Geralmente o seio não fica próximo do ápice dos caninos, mas nesse paciente tá, né? Tem casos que é bom eu dizer isso aqui, citar, porque o paciente pode precisar de um implante, né? Então eu preciso citar que esse seio está invadindo a porção anterior, né? A região anterior do paciente. Então eu começo a olhar as cabeças da mandíbula, as fossas articulares, a mandíbula, orelha, processo estiloide, osso ióide, né? E aí eu começo a avaliar dentes, né? Depois que eu vi que tá tudo normal, tudo beleza, trabeculado ósseo normal, aí eu vou procurar a ausência, ó. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tudo presente na boca. 21, 22, 23, 24. O 25 está ausente. 26, 27, 28. A ausência do 25. 31, 32, 33, 34 presentes. 35 e 36 ausentes, mas eu noto alguma alteração aqui, né? São duas estruturas, dois parafusos metálicos, né, compatíveis com o implante, né? Aspecto de normalidade. 37, 38 presentes na boca. 41, 42, 43, 44. Beleza. 45 está ausente, 46 e 47, todos presentes, todos ausentes, mais presença de implantes, né, colocados nessas áreas edêntulas. A gente chama de área edêntula, né, onde não tem dente, correspondente ao dente 45, 46 e 47. E o 48 presente na boca. Aí eu vou laudar dente por dente. Noto que no dente 11 eu não vejo nenhuma alteração. Dente 22, restauração na vestibular e incisal. 13, eu falei 22 é 12. 13 na vestibular, né? 14, eu noto alteração na oclusal e na distal. E tratamento endodôntico, o material obturador de canais nas raízes. O
25, o 15, eu noto que tem uma destruição aqui, tem uma restauração, mas ela não remodelou. Então, eu laudo como destruição coronária ou uma restauração com recidiva de cárie, né? Ou uma restauração sem adaptação, alguma coisa assim para o dentista notar que tem, né? A gente vê que tem que ter uma intervenção nesse dente para voltar à anatomia normal. E aí a gente nota material obturador na raiz. Aqui eu noto um material metálico, né? Provavelmente uma restauração metálica fundida, né? Que antigamente se usava muito. Eu, pelo menos hoje, não uso mais. A gente nota uma restauração mesial. Aqui a gente pode laudar como coroa, né? Metálico fundido. Aqui, uma restauração mesial, oclusal e distal de resina. Uma restauração de amálgama na oclusal e na mesial uma restauração de resina. E aí eu continuo laudando, ó. Aqui eu noto recidivo de cárie no 16, né? No 16. Na distal do dente, no dente 21. Restauração palatina ou vestibular, provavelmente palatina. Eu noto material obturador. Aqui eu noto uma coroa, né, estética. Eu noto um retentor intracanal metálico fundido, né, e material obturador de canais. Restauração na vestibular, restauração na distal e oclusal, restauração em MOD, restauração em MOD com recidivo de cárie. Eu vejo uma imagem radiolúcida aqui. Canal obturado, restauração na mesial e na oclusal. E assim por diante, ó, restauração na distal, né, na oclusal, desgaste incisal, restauração mesial e oclusal, restauração oclusal. O que eu noto em todos os dentes desse paciente? Alguém sabe me dizer? Todos os dentes que estão presentes possuem. O que, gente? Alguns mais acentuados, alguns menos, mas todos exibem. Vai lá, Lucas. Oi? Vai lá, Lucas. Ah, tá difícil. Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui certinho. Sei aí, Lucas. Ah, tá. Inclinação para mesial? Oi? Não. Seu microfone tá baixinho, Eliabe. Eu sou meio surda. Eu também sou meio surdo. É porque eu tô no fone. O fone é ruim que só. Eu esqueço que tem que colocar o negócio perto da boca para falar. Então coloca aí, porque senão... Eu tinha falado sobre inclinação ou desgaste, mas assim, eu esqueci o nome do desgaste. Acho que é a Não, mas é isso pressão. Não, né? Na inclinação também não, né? não. Tem Não é algum... arredondamento aí no ápice, não, né? Não, também não é não. Deixa eu analisar não um pouquinho. Todos os dentes existem Cárie não é. absorções de crista óssea, tá vendo? Doença Ah, periodontal, tá. né? Eu não sei dizer se essa doença periodontal tá ativa ou inativa. Mas em todos a gente vê uma perda óssea, ó, uma reabsorção da crista óssea, né? A gente, nesses outros dentes aqui tem restauração, é difícil ver a junção amelo-sementária, mas olha aqui, ó, a gente nota que a distância entre a crista óssea alveolar e a junção amelo-sementária tá longa, ó, né? Tem mais de 1 milímetro. Então, a gente nota que em todos os dentes, ó, quando a gente traça a linha do rebordo alveolar, tem perda óssea. Todos os dentes, tanto inferiores quanto superiores. Então, tem uma certa doença periodontal. Eu Não dá posso pra dizer ver. se ela está ativa ou inativa? Não. Esse Não. pode ter tido uma doença periodontal no passado, né? Com inflamação gengival, cálculos, e tratou, né? Teve uma remissão dessa inflamação gengival, tudo,
mas a perda óssea continua. Então, ele pode ser um paciente periodontalmente saudável, mas que já perdeu o osso, entendeu? Pode ser que a doença periodontal não esteja ativa, mas que ele já teve doença periodontal, né? Então, a gente nota essa reabsorção dessas cristas ósseas. Outra coisa curiosa aqui, ó, é um sobrecontorno dessa restauração, né? Ela está sem adaptação, ela não deveria ter essa pontinha aí, esse biquinho, né? Ela não está adaptada. Aqui é um paciente que a gente fala totalmente edêntulo, né? Não tem dente, nenhum dente na boca. A gente nota que todas as estruturas ósseas estão normais, um pouquinho de variação na simetria das cabeças da mandíbula, mas isso eu acho que não é problema, assim, eu nem rodaria, porque em questão de tamanho, parece que essa aqui está um pouquinho girada em relação a essa, mas muito pouco. A gente nota uma atresia do rebordo alveolar da maxila, olha, que o seio maxilar praticamente invade o rebordo e não tem osso. Ó, se for para colocar, a crista alveolar está aqui e o soalho do seio aqui, entendeu? Tem muito pouco osso, praticamente só a parede do soalho do seio. E aí a gente nota que esse rebordo segue até aqui, ó. Então, é impossível a instalação de implantes aqui na região posterior da maxila, nessa situação, né, do paciente. Ocorrem casos em que se coloca enxertos ósseos aqui, né, e aí sim coloca implante. E o paciente não possui dentes na mandíbula, a gente nota, é difícil vocês enxergarem, mas confia em mim, ó. O canal da mandíbula vem, acompanha aqui, e olha como o rebordo alveolar foi tão reabsorvido, olha onde está o forame mentual, ó. Praticamente coincidente com a crista alveolar, né? Quando em nós, né, pacientes mais jovens, dentados, olha a localização do forame, né? Por aqui. Então, tem uma distância entre o rebordo alveolar e o forame, né? Agora não, ó, nesse paciente de cá é mais fácil de ver. O forame está aqui e olha a margem, né, do rebordo alveolar. Então, acontece isso, né? Quando a gente perde dente, o que é normal acontecer, né, fisiológico, é uma reabsorção desse rebordo alveolar. O paciente perde o osso. Aqui, um paciente que a gente já viu várias vezes, né, com arcada normal, a gente avalia as estruturas ósseas, tudo normal, septo nasal, tudo normal. Uma radiografia feita em oclusão, o paciente bem posicionado, né? A gente não nota a ausência de dentes. Se contar, né? Tá tudo certo. Olha o ocioide do paciente. Aqui ele ficou bem bonitinho, né? É um osso móvel, né? Que a gente tem no pescoço. Olha o processo estiloide, orelha. A gente vê o narizinho aqui. Outro paciente totalmente edêntulo, ó, nem implante ele possui. E aqui a gente nota uma distância, ó, da crista do rebordo alveolar com o seio maxilar. A gente nota que todas as estruturas estão normais, órbitas, né? Coluna do paciente, tudo certinho. Outro paciente dentado, né? Desdentado, totalmente edento. E aqui, ó, a gente nota a presença de um resto radicular. Provavelmente do dente 14. Todo mundo conseguiu enxergar? Acompanhado Consegui. de uma lesão. Tudo normal, né? Ó. Processo zigomático. Vamos ver certinho. Orelha, né? Tô passando mais rápido para não ficar falando as mesmas coisas. Esse paciente, ó, como apareceu a coluna, olha a língua do paciente, né?
Deu para ver certinho. Espaços aéreos. E aí a gente nota bastante, né? Muitas, várias intervenções, né? Restaurações. E aí, quando a gente vai contar, central, lateral, canino, pré-molar, pré-molar, molar, molar, terceiro molar, ausente. Central, lateral, canino, pré, pré, molar, molar, terceiro molar ausente. Central, lateral, canino, pré-molar, primeiro pré, segundo pré ausente, primeiro molar, segundo molar, terceiro molar ausente. Central, central, canino, pré, pré, molar, molar, terceiro molar ausente. A gente nota restaurações nos incisivos centrais, né? Restauração iendo nesse pré, restauração nesse. A gente nota uma restauração provavelmente metálica nesse molar e uma alteração, assim, um tratamento de canal bastante inadequado, né? Nesse dente, a gente não nota assim, uma obturação legal e lesão aqui, ó. Então, eu preciso de uma pele apical para avaliar melhor. Aqui a gente nota coroa, núcleo intracanal e restauração, e obturação de canal, né? Se eu tiver alguma dúvida, eu faço uma pele apical para avaliar melhor. Restauração, 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 né? Aqui a gente não nota restauração. Tem uma sobreposição da coluna aqui que dá umas imagenzinhas aqui, mas a gente nota que é da sobreposição da coluna. Aqui tem uma restauração MOD, a sobreposição do dente superior atrapalha um pouco, mas a gente nota que ela tem recidiva de cárie. Aqui tem uma restauração com um pouco de sobreposição. Tá vendo que dá para avaliar, mas não dá para bater o martelo. Então, muitas vezes eu preciso do auxílio da periapical. Tenho uma alteração aqui nesse dente 33, né? Uma restauração, aliás. Restauração no 43, 45. Aqui, no 46, eu noto uma coroa, né? Um retentor intracanal e um canal também, assim, um pouco insatisfatório, acompanhado de uma lesão. Então, eu preciso de uma restauração, uma radiografia periapical para avaliar melhor. E aqui, a oclusal do 37. Tem uma cárie, né? 47, desculpa, tem uma cárie. Então, tem uma coisa também nesse paciente comum a todos os dentes. Agora que vocês já viram que existe, fica fácil, né? Que são reabsorções de perdas de cristas ósseas, né? Perda óssea. Ó. Então, quando eu traço a linha desenhando o rebordo alveolar da maxila e da mandíbula, eu noto que ele está bem aquém da junção amelo-sementária dos dentes. Então, indício de doença periodontal. Ou doença periodontal pré-existente ou doença periodontal instalada. Mas que tem a reabsorção de crista óssea, tem. Aqui um paciente de dentição mista, né? Que eu consigo avaliar ausências dos dentes anteriores, né? Eu vejo a ausência do 51, 52, 61, 62. Antes eu já avaliei, desculpa, eu não disse antes, né? As estruturas ósseas, espaços aéreos, mandíbula, tudo normal. Vejo que os dentes estão em erupção, todos os permanentes estão presentes, inclusive os terceiros molares, ó, que nesse paciente, apesar de ser um paciente de uns 7, 8 anos, ainda tem, a gente consegue já, né, ainda não, já enxergar os germes dos terceiros molares. A gente vê restaurações, né, intervenções odontológicas nos molares, permanentes e descidos, né? E vê que os outros dentes todos estão presentes na boca em erupção. Essa panorâmica aqui eu coloquei, essa aqui, para a gente ver a sombra do nariz, ó.
Por que eu disse, né, para vocês que a gente consegue ver sombra do nariz? Eu já tive vamos falar assim, um dissabor, né, na clínica. Nessa época, o raio-x ainda era analógico e a paciente tinha ausência dos 2 caninos. Laudei a ausência dos caninos, né? Mandei para dentista. O paciente chegou lá, uma menina adolescente, exame para tratamento ortodôntico. E aí, o que aconteceu? A paciente não tinha os caninos. E a dentista, aqui, gente, é fácil de ver, né? Mas no raio-x analógico era bem ruinzinho mesmo. Mas dava para ver a sombra do nariz, né? E aí eu laudei a ausência desses caninos e a dentista falou pro pai da menina, não, esses dentes não estão ausentes, olha aqui, mostrou a sombra do nariz como se fosse os dentes. E esse pai chegou lá na clínica, um arara comigo, né? Ah, porque a senhora laudou errado. E para piorar a história, a recepção da clínica estava lotada. E ele chegou falando que o meu laudo estava errado, né? Então, isso é, no mínimo, além de ferir o ego de qualquer pessoa, né? Mas é muito ruim, né? Pra gente. E aí, eu tive que ir lá na recepção da clínica e falar para o paciente, olha, a dentista que o senhor escolheu não sabe diferenciar a sombra do nariz do paciente com o dente. Aí desenhei para ele, nessa época a gente sobrepunha papel vegetal, comecei lá de cima do nariz, né? Como tem aqui não tá tão bonitinho quanto tava o dela, mas comecei lá de cima e mostrei que aquilo era o nariz. Aí pensa, né? Que vergonha. Então, tomara que vocês nunca passem por uma vergonha dessa, de não saber diferenciar nariz de dente. Outra radiografia de tecidos, né? Essa radiografia aqui também a gente nota umas linhas, tá vendo aqui? Mais radiopacas. Tem paciente que é mais ainda. Sabe o que é isso? Cabelo da paciente. Especialmente se a paciente for fazer radiografia e se o cabelo estiver molhado, então às vezes o cabelo molhado, as mechas ficam mais densas, mais juntas, né? Então dá essas imagens de cabelo. Coloquei essa radiografia aqui como curiosidade para falar isso. Outro paciente, né, que possui ausências, né, a gente conta, olha, ó, a radiografia tá tudo bem, né, as estruturas ósseas, a única ressalva aqui é o processo estiloide, que eu já expliquei na aula teórica, queria falar de novo do processo estiloide, né, o que é? Quando ele tá prolongado assim, porque o normal ele vira até aqui, ó, até na altura da orelha. Quando ele se prolonga e se torna longo, assim, ele é um ossinho, né? Ele fica localizado aqui, ó, próximo do ramo da mandíbula, do ângulo. Mas qual é a estrutura, né, sanguínea que sobe aqui? A aorta, né? Então, o que... A carótida, né? A artéria carótida. Então, o que acontece? O paciente, às vezes, gira o pescoço e esse ossinho que está prolongado, que comprime. E quando ele comprime a artéria, diminui o suprimento sanguíneo no cérebro. Então, acontece muito desmaio, o paciente desmaia sem explicação, faz tomografia, ressonância, tudo da cabeça e não consegue enxergar o problema do paciente. Então, é importante a gente observar esses prolongamentos do processo estiloide, porque às vezes o paciente está sendo acometido por esses desmaios sem explicação e o paciente volta também sem explicação, porque aí, geralmente, quando o paciente desmaia, a gente coloca ele numa posição normal, né? Deita ele no chão, esse suprimento sanguíneo volta e aí o paciente consegue voltar à sua consciência. E ninguém explica por que ele desmaia. Aí a gente vai ver, é um ossinho, né? Aí, dependendo da gravidade disso, precisa fazer uma intervenção cirúrgica no paciente. Outro paciente, né? Oclusão,
aparelho ortodôntico. Esse paciente mostra bastante os espaços aéreos, né? A gente nota que as estruturas estão normais. O paciente foi radiografado em oclusão, então embaralha muito, né? Mas a gente nota os dentes em erupção. Sobre as extrações, né? Olha só como é muito mais fácil fazer uma extração de um dente desse que não formou raiz ainda. A raiz está um pouco próxima do canal da mandíbula, mas ainda está mais longe, de um paciente que já formou raiz, né? Fica bem mais difícil o procedimento cirúrgico. Outro paciente também com várias intervenções cirúrgicas, odontológicas, várias restaurações, né? A gente nota ausências dentárias, simetria, né? Olha o prolongamento do processo estiloide também. Tem que laudar. Outra criança. Aqui um paciente que tem ausência dos incisivos, né? Centrais e laterais. Quando a gente conta, já começa, né? A conta pelo canino. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando 2 dentes, central e lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inferior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta o terceiro molar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta o terceiro molar. Então, ele tem ausência 11, 12, 21, 22, 38, 48. As demais estruturas todas normais e a gente lauda dente por dente. Aqui, algumas ausências também, né? O paciente possui aparato ortodôntico. E eu coloquei essa radiografia aqui, estruturas ósseas normais. Eu coloquei essa radiografia aqui para a gente enxergar, ó, que são pequenos detalhes, mas que fazem a diferença, né? Tem um resto radicular aqui. Vou instalar um implante aqui nessa área dentro, eu tenho que primeiro extrair esse dente. Aqui também tem um outro motivo que eu coloquei, ó. 11, 12, 13. Está ausente um dos premolares. Aí sim a gente observa raiz, ó, Eliabe. Raiz tem 2 raízes, então o que está ausente é o 15, porque o 14 que tem duplicação. Provavelmente é o 15, então, né? Tem pacientes que têm duplicação radicular do 15, né? Mas é mais raro. Então, se eu me deparo com uma situação dessa, eu vou laudar o 15 ausente. Aqui, Beleza. desse lado, a mesma coisa, ó. Eu olho a raiz e olho para o 15 ausente. Aí tem ausência. O 46 tem o 36 resto radicular, 37 ausente, 38 ausente, 46 ausente. Certo. Várias ausências, né? Aqui eu preciso pensar um pouco, mas eu noto, ó, 11, 12, 13 presente, possui preparo protético, núcleo, retentor intracanal, material obturador. O 14 e 15 estão ausentes. Esse dente tanto inclinou para mesial, quanto chegou para frente também, porque essa inclinação dele aqui não justifica a perda do espaço de todo do dente 15, né? Então, o dente 16 tanto migrou para frente, se posicionou mais anteriormente, quanto inclinou para mesial. O 17 e o 18 estão ausentes. Cláudia, deixa eu te fazer uma pergunta. O dente da minha menina, o 51, ele não veio ainda o permanente, sabe? Ele tá começando a amolecer, mas ele tá, tipo, indo para frente, assim. Será que é porque já tá vindo outro? É porque os dentes dela já inteira 2 já que eu tive que ir no dentista para tirar, que ele não amolece todo, sabe? Uhum. Os inferiores, né? Que precisou, né? Não, o superior, os inferiores já trocou, teve que retirar. Agora o superior é o que está acontecendo isso. Uhum. Os inferiores é mais comum precisar extrair no dentista. Superior não. Geralmente superior é assim mesmo. O germe é muito grande do permanente, então quando ele começa a aparecer na boca, ele já empurra o descido e aí produz essa inclinação aí, essa mobilidade dele, né? Essa alteração da posição dele.
É normal. Ah, tá. Aqui também a gente nota, ó, os dentes segundos molares em erupção, né? E os terceiros molares em desenvolvimento. A paciente deve ter em torno de 13, 14 anos. As estruturas ósseas normais. Eu tô passando um pouco rápido para a gente não precisar repetir tudo, viu, gente? E tudo beleza. Eu quero perguntar se vocês têm alguma dúvida ainda. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Fazer algum comentário? Por enquanto, estou tranquilo. Se surgir mais dúvidas, eu te comunico. Eu também, por enquanto, tá tranquilo. Eu não escutei a primeira parte. Tá tranquilo? Tranquilo. Beleza? Deu uma clareada para fazer a atividade agora, né? Deu sim. Eu vou ter que fazer a segunda tentativa. Faz lá a segunda Mudar algumas tentativa. A coisinhas ideia lá. é essa mesmo, tá, gente? E eu quero, assim, agradecer infinitamente vocês pelo encerramento do semestre. Estou muito feliz. Foi um semestre, assim, totalmente atípico, né, nas nossas vidas. Nós sofremos muito aí com essas aulas online. Eu sei que eu preferia 1000 vezes estar junto com vocês, né? Vocês são uma turma muito participativa, muito dedicada. Quero dar os parabéns para vocês. E, realmente, demonstrar a minha gratidão, né? Sempre eu digo obrigada, mas hoje eu quero dizer gratidão mesmo pelo empenho de vocês, pelo apoio, pela paciência comigo, né? Na minha limitação, que eu estou aprendendo a ser professora, né? Aprendendo a passar meu conhecimento. Eu sei que eu tenho conhecimento, sim, né? Mas às vezes não é muito fácil e nem simples a gente repassar esse conhecimento. Quero dizer, assim, que eu me esforcei bastante e que tem muito a melhorar, tenho consciência disso, mas que eu quero melhorar, sim, junto com vocês, e que semestre que vem, se Deus quiser, a gente vai estar junto, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu também, da minha parte, quero te agradecer muito, porque você foi, pelo seu esforço, muito companheira nossa, Cláudia. Você entende muito do nosso lado, sabe as nossas dificuldades. Não são todos que têm dificuldade, mas eu digo por mim mesmo, que às vezes eu tenho dificuldade em algumas coisas, e você sabe muito compreender a gente. Você é muito boa para explicar, muito calma, muito educada, isso aí ajuda muito a gente. Te pedir desculpa aí por alguma coisa. Nossa, Foi ninguém muito tem bom. que pedir desculpa de nada, eu que tenho que pedir. Tudo certo mesmo. Eu queria, assim, desde a primeira aula para a turma de vocês, eu achei vocês muito participativos, né? Isso é muito bom para o professor. A gente se sente feliz. Sim, Pode continuar, Cláudio, depois Não, eu falo. é isso. Assim, É a primeira vez que eu tô pegando radiologia, né? Aqui na faculdade. E os meninos, assim, anteriormente, as turmas passadas, reclamavam muito da matéria porque achava muito, mas muito difícil. Já eu não tive muito essa dificuldade na matéria, porém, eu acredito também que foi pela didática desenvolvida. Então, assim, muito obrigado, que nós possamos continuar assim nessa interação, que eu acredito que tem tudo para se transformar a cada dia mais em aulas melhores. Mas, assim, deixando já que provavelmente também as minhas, assim, as questões que eu não tive muita dificuldade é por isso, é porque apresentou uma boa didática. Certo. Então, assim, tá no caminho certo, viu, Cláudio? Obrigada, viu? Esse feedback é bom demais. A aula está acabando, viu, gente? Se alguém quiser falar alguma coisa, a gente continua no grupo, tá? Muito obrigada. Tchau. Beleza, por nada, um abração. Fica com Deus.